Dale, dale, moçada! Chegou, enfim, o último vídeo do ano, o vídeo mais aguardado de todos, pelo menos por mim, que é o vídeo de fechamento desse ano de 2022. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, mas a ideia era sentar aqui para ficar falando. Então esse vídeo vai ser do começo ao fim nesse cenário, não vai ter outros vídeos ou outras fotos ou outras imagens. A ideia é ficar aqui para falar para vocês um pouco de 2022, que foi um ano muito especial para mim do ponto de vista esportivo. Posso já começar dizendo que foi o melhor ano esportivo que eu já tive da minha vida. Um ano mais que especial. Na minha vida como atleta amador, com certeza sim, como triatleta, com certeza sim. Então vamos A minha ideia é fazer um review de todas as provas, tentar falar um pouco das provas, do que rolou. Mas antes de falar especificamente das provas, eu queria falar dois pontos oportunos. O primeiro é um agradecimento gigantesco a todo mundo que diretamente fez parte do meu ano. Então, começar com os meus treinadores, o Rafa Turtera, que era o meu treinador nos últimos 4 anos e foi quem me acompanhou a maior parte desse ano, praticamente o ano todo. E a gente estava junto desde 2018. No fim do ano, eu troquei de treinador, comecei a treinar com o Ronaldo Fonseca, que é o meu atual treinador, que me acompanhou aí nas últimas 4 semanas antes do Patagon, que foi minha última prova, além do Rafa e do Ronaldo. Gustavo Mendes Frias, meu treinador de natação, que esse tá comigo desde 2016, talvez, 2017. Esse continuarei com ele. O Parra, meu treinador de fortalecimento, que a gente está junto aí também desde 2018 ou 2019. Também é um cara que seguirá comigo no ano de 2023. Além disso, o pessoal da fisioterapia, da Olimpo, então aos fisioterapeutas que me atendem semanalmente, nem sempre eu passo sempre com a Sabrina é a que eu mais passo, mas de vez em quando ela não tem ali horário, passo com o Bruno, com o Cune, enfim, com o pessoal ali para apagar o fogo, porque às vezes o fogo está muito forte, está muito intenso. Então, esses são os profissionais principais que me acompanham e que tornaram tudo isso possível. Além de tornar essas conquistas possíveis, me deixaram longe de lesão. Mais um ano que eu comecei sem sentir lesão, sem sentir dor ou ter qualquer tipo de lesão. Estou terminando do mesmo jeito, não tenho nenhuma dor específica, nenhuma lesão específica. Passei o ano inteiro livre de lesões e livre de ficar doente. Pensando rapidamente aqui, esse ano eu perdi pouquíssimos treinos por conta de não me sentir bem de saúde. Acho que uma vez que eu tomei a 3ª ou 4ª dose da vacina do Covid, eu fiquei 2 dias mal, então não consegui treinar. E alguns outros dias que eu tive sintomas iniciais de gripe, de resfriado, que eu me resguardei, não treinei, pulei o treino e acabei me reequilibrando e não ficando doente. Então foi um ano aí praticamente sem lesão e sem nenhuma doença, o que é muito bom. Então, e o segundo ponto é, mais uma vez, sempre agradecer todo mundo que está acompanhando o canal. Eu acho que esse vídeo vai ser bem legal e vai ter bastante coisas que eu já falei anteriormente, que eu já falei em outros vídeos. Então, acompanhe aqui porque vai ser bem interessante toda essa conversa. Fechou? Vamos para o próximo vídeo. É isso. Bom, falando agora especificamente das provas, a primeira prova que eu fiz foi logo no começo do ano, foi lá no Chile, Pucón, um 70.3, uma prova maravilhosa, uma prova assim de beleza incrível. Mas, obviamente, como eu fiz a primeira prova em janeiro, o meu ciclo de treinamento não começou em 2022 e sim em 2021. Então eu comecei
o meu ano de treinos em outubro de 2021. Eu fiz em 2021 a maratona do Rio de Janeiro e depois dessa maratona eu descansei, tirei férias, tirei 2 semanas de férias e aí eu comecei o meu ciclo para 2022. Então, meu ano de 2022 começou em outubro de 2021, eu treinei outubro, novembro e dezembro inteiro para fazer essa prova em janeiro. Quando eu comecei lá em outubro, o foco, obviamente, não era Pucon, e sim era o Ironman Brasil 2022. Então, era um ciclo, um macro ciclo até o Ironman Brasil em maio, no final de maio de 2022. E aí eu comecei esse treino antes, comecei em outubro. Esse ciclo para o Iron é um ciclo que eu repeti algumas vezes. Eu me inscrevi para esse Iron de maio lá em 2019. A ideia era fazer o Ironman em 2020. Então eu comecei fazendo o ciclo em 2019 para 2020. Aí em 2020 entrou a pandemia. Então eu já fiz um ciclo e parei de treinar em março, que foi quando começou a pandemia, meio de março. Durante a pandemia eu me mantive treinando. Então 2020 e 2021 eu treinei consideravelmente bem. No começo, que não podia sair, só treinei ciclismo, ficava no rolo. Cheguei a fazer 2 treinos por dia de rolo, treinava bastante. Me inscrevi em prova no rolo, desafio, enfim, várias coisas. Depois a gente começou a poder correr na rua e eu voltei a correr, enfim, todo esse processo que não vem ao caso. E aí, em outubro de 2021, então começou o meu ano de 2022, e estava inscrito para Pucon em 2022. A prova de Pucon é logo no começo de janeiro, se eu não me engano foi 4 de janeiro ou 6, 7 de janeiro, não sei exatamente a data, mas é logo no comecinho, o que força você treinar no Natal, no Ano Novo, enfim, esse período de férias não é um período de férias para quem está pensando em fazer Pucon, mas a prova é maravilhosa. Tá aqui a medalha, olha que medalha bonitona. A medalha, inclusive, está escrita We Are Back. Uma prova num lugar maravilhoso, de difícil acesso, é uma prova difícil de chegar. Precisa pegar um voo até Santiago, depois de Santiago pega um outro voo para uma outra cidade, que agora não vou saber o nome, e nessa cidade pega um transfer de 1h30 até chegar em Pucon. Pucon é uma cidade muito pequenininha, mas é uma cidade que vive muito a prova, e isso é muito legal. As pessoas vão para assistir a prova, então a prova é cheia do começo ao fim. É uma prova que a natação é num lago, então é uma natação relativamente fácil. A água é gelada, não é tão quente, então é uma água um pouquinho mais gelada. Se eu não me engano, estava 19 graus, não sei exatamente o número, mas eu acho que era mais ou menos isso, 19 graus. E aí fui para a prova, vou falar um pouco da prova. A largada foi, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, mas tinha bastante gente largando junto, acho que foi uma largada geral, não foi largada por ondas, foi uma largada geral. E logo no começo da prova da natação, eu entrei num bloco de poucas pessoas ali na natação, e no contorno da primeira boia eu assumi a liderança. É uma prova que é em L, né? Ela tem um percurso bem rápido da natação, é uma prova em L. E a hora que eu contornei a segunda boia, eu assumi a liderança para voltar para areia ali, para fazer a T1. Eu assumi a liderança da prova, mas eu comecei a nadar numa direção errada. Eu comecei a nadar numa direção diferente da que eu deveria nadar. E aí eu estava nadando ali achando que eu estava sozinho, e uma hora eu senti um remo na minha cabeça, era um caiaque me avisando que eu estava longe, e a hora que eu olhei para o lado estava um pessoal nadando e eu estava meio longe. Tive que voltar para nadar com o pessoal, e isso me desgastou bastante. E aí eu colei no bloco, e aí a gente saiu ali uns 4 ou 5 juntos da água para T1. Saímos para pedalar. O pedal é muito bonito, é uma volta única de 90 km. Não é muita altimetria, mas o asfalto é muito ruim. Não é que é muito ruim, é um asfalto poroso, é um asfalto, ele não tem buracos, nada, é bem seguro, mas ele é poroso, então a velocidade não é tão boa, você precisa fazer muita força. A gente ficou num bom bloco ali, eu sabia que eu estava mais ou menos na frente, junto com o pessoal, devia estar entre os 5 primeiros.
e entreguei a bike muito bem. Quem estava comigo era o Cid é um triatleta excepcional, e aí a gente estava mais ou menos próximo. A gente saiu junto da T1 e ele logo me passou no começo da bike, mas ele não conseguiu abrir muito, eu conseguia ver ele em alguns momentos que o campo de visão era maior, e a gente se manteve mais ou menos assim até a T2, num grupinho ali, e saímos para correr. Eu saí para correr, eu acho que estava entre os 5 primeiros da prova, só que a corrida dessa prova tem uma peculiaridade muito grande, que a corrida tem uma altimetria muito bizarra. A corrida, metade da corrida, são 3 voltas de 7, 3 quilômetros desses 7 quilômetros é dentro de um condomínio com muita subida e descida. Então são subidas e descidas íngremes. E para subir eu até estava subindo bem, mas eu fui muito ultrapassado nas descidas, porque os chilenos, eles descem muito forte, assim. Então eu fui ultrapassado consideravelmente durante a corrida e terminei a prova bem, terminei a prova feliz. Eu terminei entre os 10 primeiros, se eu não me engano, fiquei em 7º geral e consegui esse troféu, 2º lugar na categoria. Fiquei muito feliz pela prova, pela colocação, pelo troféu. Uma prova que eu super indico, é uma prova que vale a pena colocar no calendário, desde que você se coloque nessa questão de encaixar as provas, encaixar os treinos no final do ano. Então, você precisa começar a treinar antes de dezembro, outubro, novembro, mais ou menos. Outubro seria melhor, mas aí para você fazer um ciclo todo até a prova de Pucón. Legal dessa prova também é que tem esse vulcão, e dava para subir no vulcão. A gente subiu no dia seguinte da prova, que não foi uma muito boa ideia, porque eu estava bem cansado, mas a gente subiu. Você sobe pelo gelo mesmo, coloca aqueles grampons na bota de borracha. É um passeio muito legal, e você sobe até a boca do vulcão. Óbvio que o vulcão está desativado, mas tem uma fumaça que sai ali, é bem legal, e você vê uma vista bem bonita. Tinha bastante brasileiro, eu fui com a Fernanda da Corrêa Turismo, então, é uma mão na roda, porque a logística é complexa. Então é uma mão na roda para quem vai fazer a prova, ter ali uma agência, uma pessoa que cuida de tudo. Inclusive ela cuidou desse passeio, e a gente foi num monte de brasileiro, foi muito legal. Uma prova que tinha profissionais, prova que quem ganhou foi a Luísa Batista, desculpa, a Lu, que é da Z2. O Rei também já fez essa prova, Reinaldo Colucci. Enfim, uma prova super, super legal. O Rei estava na prova, ele ficou, se eu não me engano, em 2º ou em 3º. Então, foi uma prova ali bastante interessante. É uma prova que foi na época do Covid ainda, a gente estava com restrições de Covid. O Santiago Ascenso foi para a prova, mas ele testou positivo lá e não conseguiu fazer a prova. Eu lembrei disso agora. Foi uma prova que a gente teve que testar, teve todo o estresse de testar antes de viajar. Chegando lá a gente testou, teve que ficar em quarentena até o resultado sair, e aí depois para fazer a prova. Então é isso, Pucón 70.3, primeira prova do ano, 2º lugar da categoria, top 10 geral, foi muito legal. A próxima prova é o Triatlon Internacional de Santos, que eu não tenho nenhuma medalha e nenhum troféu, porque foi uma prova que eu fui desclassificado, porque eu não completei a prova. Deu DNF, eu não completei. Uma prova que eu ainda morava em Curitiba, no começo do ano de 2022, eu estava morando em Curitiba ainda. E aí eu vim para São Paulo no final de semana, e era o final de semana que coincidia com a prova. E aí eu vi que ia acontecer a prova e falei, eu queria fazer essa prova. Falei com o Focá, que é meu paciente, é o treinador lá da BR, e falei com ele, vai ter o Internacional de Santos, eu queria fazer essa prova. Daí ele falou, cara, eu tenho inscrição dessa prova e eu não vou fazer. Aí eu falei, valeu, Focá, mas nem bike eu trouxe. Ele falou, não, eu te empresto a minha. Então eu fui com a inscrição do Focá, com a bike do Focá, tudo torto, né, tudo bagunçado, e aí não deu bom, não deveria ter dado bom e não deu bom. Na metade da prova, quase perto do retorno dos 20 km, furou o pneu, eu não tinha nada para trocar, e aí fiquei lá esperando a organização ir me buscar. É uma prova legal, o Internacional de Santos é uma prova muito tradicional, muito antiga,
já foi uma das maiores provas do Brasil, uma prova que tem atletas profissionais na prova, uma prova que esse ano voltou a ser, o pedal ser na Anchieta, que é um pedal rápido, um pedal na rodovia, muito legal, mas infelizmente eu não completei. Eu já fiz essa prova em 2020, que foi o ano da pandemia, uma prova super legal. Em 2020 não estava liberada a Anchieta, foi um ano que não foi na Anchieta, mas é uma prova legal, uma prova que vale a pena, é uma prova que muita gente usa para iniciar o calendário. Lá em Santos é uma distância olímpica sem vácuo, então é uma prova muito legal. Bom, depois do Internacional de Santos veio outra prova de distância olímpica, Sesc Caiobá, uma prova que acontece no litoral do Paraná. A praia de Caiobá é uma praia que fica a 1 hora mais ou menos de Curitiba. Eu estava morando em Curitiba e desde que eu cheguei em Curitiba, que foi em fevereiro de 2021, já me escalaram para fazer essa prova. É uma prova muito tradicional lá da região de Curitiba, da região sul, e é uma prova famosa no Brasil. É uma prova também muito antiga, muito tradicional, que também conta com a participação de triatletas profissionais, que tem uma boa premiação. Enfim, uma prova muito legal, uma prova barata para amador, que acaba a inscrição rápida. Então, quem pensa em fazer essa prova, eu fiz essa prova foi mais ou menos no começo de março. É uma prova boa, barata e muito rápida. E ela é muito rápida porque é um triatlon com vácuo. Então, na bike é permitido vácuo. Não pode andar, não pode ir de TT, só pode ir de road, de bike de ciclismo, de estrada. Por conta do vácuo, porque vale vácuo, então não tem sentido você andar de TT, porque andar de TT no pelotão é perigoso, clipado. Então só vale bike road. Uma prova extremamente tradicional ali na região, que o pessoal dá muita importância e é muito legal. Eu brinco que é a Copa do Mundo, é o Campeonato Mundial de Triatlon ali da região. Por valer vácuo, a estratégia de prova é muito importante. Então é importante que você conheça a prova e conheça as pessoas que estão na prova para tentar entender a logística da prova, para se posicionar bem e conseguir um bom resultado. Eu fui para a prova já sabendo quem eram os favoritos, quem tinha sido os campeões dos anos anteriores e mais ou menos pensando numa estratégia. Uma prova que logo no início da natação a gente juntou eu e mais um atleta que era um dos principais candidatos a vencer a prova, e aí a gente nadou junto o tempo todo. É uma prova de 2 voltas, se eu não me engano, na natação. Então a gente fez as 2 voltas muito juntos e saímos para correr os 2 em primeiro, escapados do pessoal. A gente montou na bicicleta, começamos a fazer força, ele virou para mim e falou assim: cara, não adianta só nós 2 ficarmos aqui, porque o pessoal vai vir buscar a gente de qualquer jeito. Então não adianta a gente ficar fazendo força, muita força sozinho, porque vai ser em vão. A gente vai ser alcançado pelo pelote de trás, porque já estava vindo um pelote de trás. Na verdade, a gente continuou fazendo força, mas não muita força. Chegou uma terceira pessoa, sozinha, e essa terceira pessoa a gente continuou pedalando, e aí a gente foi alcançado por mais 3 atletas, ou seja, a gente formou um bloco de 6, e assim a gente se manteve durante o percurso da bike inteira, em 6 atletas, trocando a frente, revezando roda para conseguir ir rápido e não se desgastar tanto, para tentar salvar energia para a corrida. Foi uma bike muito rápida, e a hora que a gente saiu para correr, saiu os 6 atletas juntos, e aí foi uma corrida insana. São 10 quilômetros na orla, então é plano, 100% plano. Eu comecei a correr e já logo encostei nesse atleta que a gente estava nadando desde o começo, o Didio, e só que com 500 metros ele apertou absurdo. Eu estava correndo a 3,30 de ritmo, ele apertou para 3,10,
eu segurei com ele 200 metros, falei, cara, esse não é o meu ritmo, eu não consigo segurar para 3:10, eu vou tentar me manter aqui a 3:30, que é um ritmo muito difícil de eu conseguir terminar, mas é o máximo que eu consigo. E ele correu os 10 quilômetros para 3:10 de ritmo, ele venceu a prova, venceu correndo os 10 quilômetros para 33:40, ou 3:20, uma coisa assim, né? 33:40, acho que é isso. Eu corri para 3:30 de ritmo, deu 35:0, então, imaginei, uma prova insana. E tá aqui, fiquei em segundo lugar geral da prova, um troféu muito bonito. Deixa eu achar a medalha é essa medalha gigantesca também. Então tá aqui, Sesc Caiobá, uma prova muito legal. Tem sprint nessa prova, se não me engano, também, então para quem quer fazer prova de sprint, também tem sprint, mas a disputa maior é no Olímpico, é onde o bicho pega. É uma prova que talvez eu faça ano que vem, estou pensando, é uma prova que está no meu planejamento. Tenho que voltar lá para tentar vencer a prova, ser campeão da prova. Vamos ver se eu consigo, tomara que dê certo. Então é isso, Sesc Caiobá, uma prova também de começo de ano, muito legal. Bom, passada essa prova, eu já estava no ciclo do Iron, que seria no final de maio, e eu precisava fazer um meio Iron, precisava fazer uma prova de 70.3 para testar ritmo, testar alimentação, enfim. Já estava testando nos treinos, mas é importante também fazer uma prova teste. E eu escolhi a prova, o EVTRI. EVTRI é uma prova que acontece aqui em São Paulo, na verdade não é em São Paulo, é em São Bernardo do Campo, mas é bem próximo daqui. Uma prova muito legal, uma prova organizada por triatletas, pessoas que frequentam a EVTRI, que tiveram a ideia e tiveram a coragem de parar para organizar uma prova. Uma prova com um clima muito amigável, muito bem feita e organizada. Não é cara, é uma prova barata, relativamente barata, e que tem a distância de meio Iron. Então, 1.900 nadando, 90 km pedalando e uma meia maratona. Eu usei essa prova como teste para o Ironman, como eu disse, e foi uma prova super legal. Aqui está a mega medalha, uma medalha também muito bonita. Uma prova que é uma prova para amadores, não tem atletas profissionais, mas vez ou outra algum atleta profissional é convidado para fazer essa prova. O Bruno Matheus, que é um triatleta profissional lá de Curitiba, um amigo meu, paciente meu, fez essa prova, ele estava na prova. O que me ajudou muito foi a natação. A gente nadou juntos, eu nadei no pé dele o tempo todo, eu não larguei o pé dele por nada, consegui me manter no pé. O Bruno Matheus é um cara que nada muito bem. E aí eu consegui sair da água com alguma vantagem no pedal. Eu não pedalei tão bem nessa prova, não consegui impor o ritmo que eu estava esperando. E aí acabei não fui ultrapassado, mas o gap que eu tinha aberto na natação foi bastante diminuído. Quando eu saí para correr, quando eu saí da T2, tinha dois atletas também praticamente juntos comigo, e aí eu fiz muita força na corrida. Eu fiz tanta força que eu alcancei o Bruno Matheus, e por algum momento eu liderei, eu passei ele porque ele parou para fazer xixi, eu consegui passar ele. Por algum período ali, eu fui líder da prova, estava na frente dele, e em algum momento eu achei que eu ia ganhar a prova, ia ganhar dele inclusive, mas daí, óbvio, tem que respeitar. Ele apertou e ele me passou no quilômetro 16 ou 17, correndo muito forte, correndo para 3:20, 3:30. Uma prova que, se não me engano, eu corri para 3:50 e fui campeão da prova. Aqui o troféu, campeão geral do long. O Bruno não entrou na classificação por ser um atleta profissional. E eu fui campeão geral, uma prova muito legal. Outra prova que possivelmente farei o ano que vem, se o Tatá, o pessoal organizar e ajustar ali a prova, é uma prova que vale super a pena. Como eu disse, depois da prova tem uma confraternização, churrasco, o pessoal bebe, é bem legal. Uma prova super indicada para quem é de São Paulo, aqui do lado. A gente treina lá na IV. Então é uma prova super legal. E o mais legal dessa prova é que eles conseguem abrir parte do percurso que a gente não consegue treinar durante a semana, durante o final de semana, que é a Serra de Santos mesmo.
Então, a corrida, a gente corre algum trecho ali, uns 1,5 km mais ou menos, no caminho do mar, e aí dá para ver Santos, é bem bonito, é uma parte da corrida muito bonita. É uma prova difícil, tem bastante altimetria tanto na bike como na corrida. Então é isso, EVTRI. Esse EVTRI, se eu não me engano, foi no começo de abril, desculpa, meio de abril mais ou menos. Prova muito legal, fui campeão. Passada a EVTRI, fiz uma outra prova, essa aqui, prova de 21K, uma meia maratona. Essa meia eu fiz para acompanhar um paciente meu, Lucas Carelli. A ideia era ele tentar a marca de sub 1h30 na meia. A gente correu junto, uma prova muito boa, uma prova que larga lá do Ibira e termina no Ibira, termina ali no Obelisco, começa no Obelisco e termina no Obelisco. A gente foi junto, eu fui para ser pacer dele, é uma atividade muito legal, quem nunca fez isso, faça. Acompanhe um amiguinho, incentive um amigo a bater um RP ou pela primeira vez fazer uma distância, é muito legal. A gente fez juntos até o quilômetro 18, a gente estava bem, estava no ritmo que ele ia bater a 1h30, só que aí no 18 ele sentiu cansaço, sentiu uma fadiga e aí diminuiu o ritmo, e aí faltava 3 km, eu abandonei e fiz força infinita. Ele já falou, não, pode ir, eu não vou conseguir bater, para mim tá tranquilo, pode ir, então eu fui sozinho e terminei a prova num tiro, foi muito legal. Está aqui, fiz essa prova, essa meia como treino, encaixei ali no meio do ciclo pro Iron. Passada essa prova, fui convidado pelo pessoal da Caffeine Army, Super Coffee Caffeine Army, para ir lá na casa da Caffeine Army. Eles montaram uma casa lá em Campos para correr o Giro de Itália, uma prova de ciclismo. Eu fiz a distância mais longa, que é 110, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem aqui, não tem. 110 quilômetros. Fui de gaiato, fui de perdido. Não arrumei minha bicicleta, não troquei a relação como deveria, como todas as pessoas que estavam inscritas na prova inteligentemente fizeram. Eu fui com a minha bike road, com a relação pesada e sofri absurdo. Sofri absurdo nessa prova. Essa prova subiu o Paiol. Paiol é uma subida famosa lá em Campos. E eu subi ela com a bike com uma relação muito pesada. Foi a prova disparada na minha vida que eu mais tive cãibras. Eu tive muita cãibra, sofri muito. Mas completei, não andei, não carreguei a bicicleta, subi no orgulho. Na subida a minha cadência média foi de 35, 30 rotações por minuto, então imagine a força que eu estava fazendo para conseguir subir. Estava na marcha mais leve que eu tinha, mas a marcha mais leve que eu tinha era uma marcha pesada. Mas foi muito legal, uma prova muito bonita, muito bem organizada, sem palavras para descrevê-la, muito legal. Super recomendo. Quem é do triatlon, faça uma prova de ciclismo. Quem é do ciclismo, obviamente, conhece. Não fez, façam, porque é uma prova muito bonita. E a medalha é mó bonita. Tem a marcação aqui da altimetria. Não ganhei troféu, óbvio. Longe disso, mas fiz um tempo legal, fiquei feliz, curti com a galera. Muito legal, o pessoal da Caffeine Army. Tomara que eles façam o ano que vem e me chamem novamente. Beleza? É isso, vou parar o vídeo porque o próximo é um longo e importante. Chegamos em maio, e em maio, para quem é triatleta, o último final de semana de maio é o final de semana marcante na vida de um triatleta brasileiro, que é no domingo, ou seja, no último domingo de maio, nós temos o Ironman Brasil, que acontece lá em Florianópolis. A prova que eu iria fazer em 2020, como disse, só fiz em 2022, e era a prova que eu estava treinando desde outubro de 2021 para fazer, ou seja, essa prova marcava o fim do ciclo do primeiro semestre. Eu estava treinando para essa prova há 8 meses, mais ou menos, acho que uns 8 meses. Estava muito bem treinado, estava com uma boa composição corporal, estava feliz de estar ali, de completar meu primeiro Ironman.
ia ser um desafio muito grande. O ciclo para a prova foi muito legal, foi muito bem feito. Eu gostei muito do ciclo para Floripa. Era algo que, nos meus 10 anos de triatlon, eu tinha receio, achava que não ia gostar de treinar para um Ironman, porque é muito treino, é muito volume, é muito tempo treinando. Mas aconteceu exatamente o contrário, eu me amarrei, gostei muito de treinar muito. E fui para Floripa, cheguei em Floripa na quarta, prova no domingo. Estava feliz de estar ali, estava feliz de ter feito um baita ciclo e estava confiante para a prova. Eu não sabia o que vinha pela frente. Eu estava bem treinado, mas obviamente nunca tinha feito um Ironman antes, então estava respeitoso e queria entregar uma boa prova. Queria chegar feliz, não queria quebrar, não queria caminhar, enfim, queria fazer uma boa prova. Eu já tinha ido a Florianópolis para o Ironman, não como atleta, mas para assistir, já tinha visto aquela energia gigantesca da ilha. E realmente, para quem é triatleta ou para quem gosta de esporte, vale a pena ir para Florianópolis, pelo menos para assistir a prova, porque, a Búzios, que é a avenida lá de Jurerê, fica cheia de gente treinando durante a semana. Tem as principais marcas de triatlon estão no evento, os principais atletas brasileiros estão no evento. Então é muito legal para você ver os triatletas profissionais, ver os amadores, ver o pessoal que você acompanha, que você treina lá e viver toda essa experiência. Para mim, como atleta, era a primeira vez, deu tudo super certo. Fiquei numa casa com o Maluf, que é um paciente amigo meu, a gente ficou muito bem estabelecido e organizado ali. Fui na casa da Cafeína, na casa da Z2, enfim, tá? Tinha bastante gente ali. E no dia da prova, deu tudo certo. Eu dormi um dia antes, dormi bem, acordei bem cedinho. Fui ali para a área de largada bem cedinho. Fui um dos primeiros a chegar, porque a largada do Ironman Brasil é rolling start, então é por ordem de chegada. Tem ali a divisão dos tempos, que cada um mais ou menos acha que vai fazer, mas dentro dessas divisões, larga primeiro quem chega primeiro. E a minha estratégia junto com o meu treinador era largar logo na primeira largada, porque a gente achava, e isso aconteceu de fato, que os melhores nadadores estariam ali, então seria um bom posicionamento para eu tentar me guiar e tentar me ajustar dentro do ritmo da prova. Foi isso que eu fiz. Larguei na primeira onda e junto comigo largaram outros triatletas que nadam muito bem, Belarmino, entre outros. E aí a gente logo no começo também já formou um bloco de nadadores, de bons nadadores, pessoas que nadam bem, e seguimos ali o Ironman. A natação do Ironman são 2 L's, são dois retângulos, né? Então você vai, contorna a primeira boia, volta para a areia, corre na areia e depois vai para um segundo retângulo. Então vai até em direção ao mar, faz o contorno e volta para a areia. Nesse caminho, basicamente, a gente ficou ali em 2 ou 3 atletas. A gente saiu da água, eu e Belarmino, tinha 2 atletas escapados na frente. Então eu saí em quarto da água, fiz uma transição rápida, saí para pedalar e aí o pedal começou a chover muito. Para quem largou mais tarde, a chuva começou logo na natação, mas para mim começou na bike. Antes de começar a chuva estava ventando muito, um vento contra. A primeira perna que a gente sai ali de Jurerê, sentido Canavieiro, estava ventando muito, começou a chover, diminuiu o vento pelo menos, mais uma chuva forte. Eu foquei total na potência que estava planejada. Fui ultrapassado, óbvio, vem gente de trás muito forte, que pedala muito forte, mas eu estava totalmente focado em manter no meu ritmo programado, era um ritmo conservador. Eu não queria arriscar, porque eu não queria sofrer depois na corrida, sofrer mais do que o que eu já sabia que iria sofrer. Enfim,
Fui no pedal bom, bem ajustado, tentando ficar próximo das pessoas que eu sabia que iam bem na prova. Fiz a primeira volta, são 2 voltas de 90, fiz a primeira volta bem, e aí, perto do quilômetro 120, mais ou menos, eu tive um problema na minha bicicleta. O meu pedal esquerdo, ele travou o rolamento interno do pedal, e aí eu não conseguia mexer o pé, meu pé ficou travado numa mesma posição, e eu tinha que pedalar com o pé travado. E isso, no que ele travou, o rolamento, ele acabou se soltando do pé de vela, então o pedal soltou do pé de vela, porque ele espanou a rosca. E aí eu estava pedalando, de repente meu pé soltou do pedal, eu achei que tinha soltado o pedal, que ele tinha desclipado, mas eu olhei, o pedal estava ainda no meu pé e estava o pé de vela sem o pedal. Parei, eu não tinha e não tenho a chave do pedal, a chave de pedal é uma chave mais grossa, que normalmente eu não levo na prova. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei extremamente chateado, falei, não acredito, estava indo super bem, estava super feliz, estava curtindo a prova absurdo. Parei ali e falei, tudo bem, vida que segue, acabou minha prova. Comecei a pensar como é que eu ia voltar, enfim. Comecei a pensar em coisas assim. Tinha um pessoal da organização da prova perto de onde eu parei, e eu pedi para eles chamarem no rádio um mecânico. Eles chamaram o mecânico veio rápido, acho que ele estava ali perto, isso, uma intervenção divina. Apareceu um mecânico com uma chave de pedal, e aí a gente conseguiu rosquear novamente meu pedal no pé de vela. Ele deu umas marretadas, eu voltei a pedalar, dei 5 pedaladas, soltou de novo, a gente parou de novo, apertou, e aí dessa vez ele conseguiu encaixar, o pedal encaixou, e aí eu fui embora, voltei para a prova. Perdi ali uns 7 minutos, que depois eu olhei no relógio, deu 7 minutos essa pausa. Fui bastante ultrapassado, passou bastante gente, eu voltei para a prova, voltei mais feliz ainda do que eu estava. Terminei o pedal exatamente como planejado. E aí saí para correr muito bem, estava muito feliz, estava muito com as pernas inteiras, não totalmente inteiras, mas não estava morto. Comecei a correr forte, passei ali os primeiros 10 quilômetros para baixo de 4, mais ou menos, estava 3,58 mais ou menos. Passei a primeira meia para 4,5 de ritmo médio. E aí depois, conforme foi passando, depois da segunda meia, meu ritmo caiu consideravelmente. Não quebrei, mas eu comecei a sentir muita dor no quadríceps. E aí depois do 30, eu simplesmente tirei os tempos do relógio, fiquei só focado na minha cadência. E aí foi o que eu fiz até o final, eu queria manter a cadência de 180, porque eu já tinha treinado bastante, eu sabia que mesmo cansado, se eu mantivesse a cadência a 180 passadas por minuto, eu não passaria de 4,30 mais ou menos, que é o que eu consegui manter. E cheguei no final da prova, cheguei morto, cheguei acabado. É muito legal porque a gente passa 4 vezes pela Búzios, então é muito nítido na minha cabeça as diferentes vezes que eu passei na Búzios, o meu humor. No primeiro, na segunda vez eu estava muito feliz de passar ali, estava curtindo com a galera. Na terceira eu já estava mais concentrado e na quarta eu já não queria passar ali, já estava azedo, famoso azedo. Mas entreguei a prova, cruzei o pórtico sem ter a mínima ideia do meu tempo total e do meu tempo de corrida. E para minha surpresa, a hora que eu virei para ver meu tempo total, eu tinha feito abaixo de 9 horas, 8 horas e 57. É um baita tempo, assim, fiquei muito feliz pelo desempenho. E depois vim a saber ainda que eu consegui correr a maratona abaixo de 3 horas, corri para 2 horas e 59. Muito, muito feliz, fiquei extremamente feliz pela prova, por ter terminado. Perdi o Iron War, que era um desafio que eu tinha feito com o Vitor na Z2, ele chegou com 8 horas e 57, então perdi por 2 minutos. Ele também teve problemas na bike, ele tomou um cartão na bike, então ele ficou 5 minutos parado, ou seja, não dá para usar de desculpa esse meu problema. E também não foi desculpa, acho que num jantar, a gente teve um jantar lá na casa da Caffeine Army, e nesse jantar eu conversei com o pessoal e conversei com o campeão
do Ironman 2019, e ele me disse uma coisa que me marcou muito e eu usei isso como mantra, que ele falou, olha, muito provavelmente a prova não vai ser redonda, essa prova não foi feita para dar certo, alguma coisa vai dar errado, lide com os problemas, porque é isso que vai te levar para frente, e é isso que me levou para frente. A hora que o pedal caiu e depois voltou, eu falei, um problema que eu resolvi, isso vai me dar mais energia para eu conseguir me manter forte. Cruzei a linha de chegada em 9º lugar na categoria, a gente tinha 7 vagas para Kona, acabou que mais de 2 pessoas, não foram só 2 pessoas não pegaram a vaga porque já tinham a vaga ou porque não quiseram ir, e eu peguei vaga para Kona, então aqui está a medalha do Ironman, como finisher, consegui a medalha, e também consegui esta medalhinha, que é a medalha para Kona, que é a medalha de classificação, uma medalha super bonita. Medalha essa, inclusive, que eu ganhei lá em Kona, outras 2 medalhinhas, que também são medalhas, essa aqui de quem fez, quem foi para Kona, e essa também é de qualificado para Kona, então tem 3 medalhinhas bonitinhas dessa, além da medalha do Ironman Floripa. Prova super legal, prova que eu farei o ano que vem, a prova alvo do primeiro semestre de 2023. Ainda não comecei a treinar, estou de férias, esse ciclo vai ser mais curto, mas é porque é um ciclo que eu já fiz vários outros ciclos antes. Beleza? Feito o Ironman Floripa, descanso, férias. No meio do meu descanso me surgiu essa provinha, uma provinha legal, provinha da XP, 10 km, fiz essa provinha também de pacer, foi muito legal, uma provinha muito boa, larga no jockey e chega no jockey, prova rápida, possivelmente em 2023 teremos outras edições. Mas uma prova que eu corri na paz, deu 4:30, 4:40 como pacer, então foi muito legal. Depois dessa prova, fiz uma outra meia, e aí eu já estava no ciclo para Kona, então eu peguei vaga para Kona. No final de maio, eu fiquei 2 semanas de férias, e no meio de junho comecei o ciclo para Kona. Foi um outro Ironman, o segundo Ironman do ano. E no meio desse ciclo, eu fiz a meia maratona SP City, que é essa prova aqui, deixa eu ver uma coisa, essa medalha bonita, 31/7, aqui está marcado a data, por isso que eu sei. Uma prova muito legal, prova organizada pela Iguana. Iguana é uma organizadora de prova que tem as manhas, sabe fazer prova, uma prova que larga lá do Pacaembu e chega no Jockey, uma prova que também tem maratona junto, então larga a meia e a maratona junto, se eu não me engano, talvez. E é uma prova que passa pelo centro de São Paulo, então a medalha aqui tem a Praça da Sé, tem o Teatro Municipal, tem a Praça da Sé, tem a Igreja da Sé, tem o Obelisco, enfim, uma prova super bonita e uma prova difícil, uma prova que tem bastante cotovelo, tem bastante subida, tem as subidas do centro, a subida do Minhocão, a subida do centro ali da Praça da Sé e a subida da 23, uma subida boa, que depois cai no túnel, enfim, uma prova super legal. E eu corri o mais forte da vida, fiz meu RP, 1h16, fiz essa prova convidado pelo pessoal da Strava, então eu cheguei lá e encontrei o João Barnevitz, um triatleta, corredor da mais alto gabarito, e a gente foi correr juntos, eu, ele, o Stuck, né, o Vini Stuck, também, que é um cara fenomenal, e o Pedrinho Simon. A gente saiu para correr juntos e fomos até o final, eu e o João até o final, e aí eu fiz 1:16 e ganhei essa outra medalha que é top 50, se não me engano, top 100. Então eu tenho 2 medalhas para a mesma prova. Aqui, essa aqui que eu estava mostrando é top 100 e essa aqui é a medalha da prova, ao contrário. Então essa prova ganha os 100 primeiros e essa aqui é para quem completa. Uma prova, 2 medalhas, uma prova muito boa, muito legal essa prova.
se eu tiver a oportunidade, irei repeti-la o ano que vem. Se não, o ano que vem, em algum momento do ano que vem. Essa prova me deu muita confiança, que eu estava correndo forte, estava correndo bem. Pô, 1h16 é um tempasso para meia, principalmente porque foi no meio do ciclo, foi tudo bagunçado. Passar essa prova, eu teria que fazer uma nova prova de meio Iron, como preparação para o Ironman de Kona. E a prova que eu escolhi foi o Capixaba de Ferro. É uma prova que eu sempre tive muita vontade de fazer, porque ela é uma prova também muito bem organizada e organizada por pessoas que vivem o triatlon, pessoas que treinavam em um determinado lugar e falaram, meu, por que a gente não faz uma prova aqui? Então, assim como a EV-Tri que eu falei no algum tempo anterior, Capixaba de Ferro também tem um clima familiar e amigável 100%. Fui com o Vitor Castelo Branco, a gente foi lá, a C2 é uma das patrocinadoras da prova, fui super bem recebido e é uma prova muito, muito top, muito, muito legal. Essa prova, excepcionalmente, a natação foi menor porque estava ventando e chovendo muito na semana e mexeu muito o mar do lado da pedra que normalmente se faz, e aí mudou o lugar da natação, mudou para o lado do lado esquerdo da pedra, e teve que diminuir o percurso da natação, o que sempre para mim é uma desvantagem, mas fui fazer a prova. O pedal dessa prova é maravilhoso, é o pedal na Rota do Sol, se eu não me engano, um lugar muito bonito de pedalar, muito bem organizada, muito bem feita, e também no final da prova tem churrasco, cerveja, música, é muito legal, um clima fantástico. Essa prova eu tive um baita problema na bike. Minha bike, ela não funcionou a relação dela. E aí eu pedalei, fiz os 90 km todos com a marcha mais pesada. Então fiz de 54,11 essa prova. Não tinha marcha, e é uma prova de bastante sobe e desce. Sofri para pedalar, porque não tinha marcha, então muitas horas eu pedalava com cadência muito, muito baixa, mas foi feito, está entregue, sem desculpa, isso aí jamais será desculpa. E no mais legal ainda, que depois saí para corri muito forte, eu tinha acabado de fazer a meia a Specific que eu falei, então estava animado e ansioso por essa prova, corri muito bem, e no fim das contas eu ganhei a categoria 35-39, fui o primeiro lugar, isso foi muito legal. Então tá aqui o troféu e tá aqui a medalha, olha que medalha bonitona. E por que eu ganhei essa prova da categoria 35-39 e ganhei o EV-Tri, essa que eu já mostrei, eu ganhei um outro troféu, que fera, que é um troféu da P5, que são as provas. Então eu ganhei como campeão geral masculino, troféu super bonito. Então tenho 2 provas, 3 troféus. Muito legal. Então, Capixaba de Ferro tem 2 edições, tem uma edição no primeiro semestre e uma no segundo. No primeiro semestre tem distâncias standard, que é a olímpica, e duplo olímpico ou duplo standard, ou seja, você pode fazer a prova 1,5, 40 e 10 ou 3, 80 e 20, isso no primeiro semestre. E no segundo semestre, que foi o que eu fiz, você pode fazer ou um meio Iron, 70.3, ou um Ironman, a distância full. Tem as 2 distâncias. A que eu fiz meio e tinha um pessoal lá fazendo Iron. O meio que eu fiz, quem ganhou foi o Santiago, e quem ganhou o full foi o Bruno Manzoni. Ele estava também treinando para a Kona. Passar essa prova, segui firme e forte nos treinos, e chegou o 70.3 São Paulo. Essa prova eu tenho um carinho gigantesco, talvez uma das principais provas desse ano. Claro, Floripa foi especial, Kona foi especial, mas essa prova realmente vai marcar para sempre a minha história, por vários motivos. O primeiro deles é que a minha família estava presente na prova, e o primeiro e principal deles, a minha família estava presente. Foi a primeira vez que minha mãe me viu competir, meu irmão já tinha me visto competir antes, então eles vieram para cá e assistiram a prova, então isso me deu uma motivação muito grande. Então eles viveram a minha rotina, viveram o mundo do triatlon, que é um mundo que eu vivo.
E o segundo motivo principal é que foi a primeira vez que eu corri o 70.3 São Paulo, foi a segunda edição, não tinha corrido a primeira edição. Foi muito legal o pessoal torcendo, a raia da USP lotada, todo mundo gritando freneticamente. Isso me deu também uma ajuda gigante. E o terceiro motivo, que é importante, menos importante talvez, mas é a minha performance. Eu tive uma performance inacreditável para mim. Para mim, assim, eu não esperava. Acho que a única pessoa que acreditava que eu poderia fazer isso era meu treinador na época, porque ele acertou o tempo que eu faria. Ele falou, você vai fazer essa prova para 4 horas. Ele falou 4 horas e 2, mas eu acho que você pode tirar esses 2 minutos e fazer para 4 horas. Foi o tempo que eu fiz 4 horas essa prova. E fiquei em primeiro lugar da categoria e fiquei em terceiro lugar geral. Então tá aqui o troféu de campeão da categoria. E está aqui a medalha que eu ganhei, bem bonita. E o terceiro lugar geral não tem medalha, não tem troféu, só tem lá a premiação, mas foi muito legal. Quem ganhou essa prova foi o Bergamini, em segundo ficou o Bellarmino e eu em terceiro. Uma prova que a largada é muito cedo, a largada na USP estava relativamente frio, muita gente reclamou de muito frio. Mas como é na raia da USP, é uma prova que a natação não precisa de grandes navegações. Então, você está ali na raia, raia estreita, não precisa olhar muito para frente. É um percurso que você larga de um pier, vai para a sua esquerda um pouco, aí faz um contorno com o ombro direito, depois com o ombro direito de novo, aí nada a raia toda e depois sai ali para correr para a transição. Foi uma natação muito bagunçada, muito caótica, porque largaram 10 pessoas juntas e as 10 pessoas que largaram nadavam muito bem. E depois largaram mais 10 e as 10 que largaram de trás, boa parte delas também nadavam muito bem e logo se conectaram com o grupo. Então ficou um grupo gigante na natação. O Marquinhos, Marcos Fernandes, ele abriu logo no começo da natação, então ele estava nadando sozinho e um bloco gigante atrás. Então foi pancadaria do começo ao fim, eu não tive sossego em nenhum momento eu nadei tranquilo na prova. Saí para pedalar, saí da T1 nesse bloco, mas eu fiz uma transição bem rápida, consegui sair para pedalar num bloco bom da frente, que estava o Marquinho escapado, mas estava junto o Bergamini, eu, o Sombra, que é um cara que nada super bem, o Miranda e o Bellarmino, então a gente estava em 5 atletas. Eu consegui pedalar com eles até o quilômetro 90, depois não consegui mais, eles estavam num ritmo muito forte para mim. Sobrei um pouquinho, junto com o Sombra, e a gente foi até o final. Cheguei na T2, saí para correr em 5º lugar, e aí logo nos primeiros 5 quilômetros eu ultrapassei o Miranda, e depois fui ultrapassar o Marquinhos no quilômetro 15, mais ou menos, 12, 15. Também corri muito forte, corri para 3,50 de ritmo, foi a corrida que me colocou no terceiro lugar, fiquei muito feliz, é muito legal, subir no pódio, ter o reconhecimento, e para mim também foi uma prova importante, porque foi uma prova que teve exame antidoping para os 3 primeiros colocados, então eu fiz o exame antidoping, o que para mim é relevante, é importante, porque afasta qualquer comentário ruim de que eu possa utilizar qualquer substância, não faço uso, não sou contra, trabalho para que isso seja evitado e seja banido, seja uma coisa ruim no esporte, então também tem esse outro ponto positivo dessa prova. 70.3, uma prova que para sempre vai ficar marcada na memória. E aí, depois de São Paulo, vem Kona. Kona, não consigo nem... Eu vou passar bem rápido. Quem quiser mais detalhes de Kona, existe uma temporada gigante nesse canal. Kona Dreams. Tem, sei lá, 15 horas de Kona, então assistam. Eu vou passar rápido por Kona. Só queria mostrar para vocês isso. Não, na verdade, primeiro, isso aqui, que é uma medalha barra chaveiro, mas para mim é muito legal. Na semana da prova tem vários eventos lá em Kona, um deles é a natação no percurso da prova. Foi o único evento oficial que eu consegui ir, eu não consegui ir na corrida,
não consegui ir no Desfile das Nações, eu consegui só ir na natação. E é muito legal, foi muito gratificante nadar, porque a gente nadou com os profissionais, então é uma largada única, é um treino que é uma competição, porque junta todo mundo ali, então tem medalha, tem classificação, e eu nadei ali, cheguei talvez entre os 10 primeiros, geral e primeiro da categoria, então foi muito legal. Essa natação pré-prova me deu uma segurança e me animou bastante. Isso foi na semana anterior, no sábado anterior. A prova foi no sábado seguinte, foi uma semana antes da prova. A prova me deu esse colar bonito. Eu vou colocar e vou ficar com ele até o final do vídeo. Que é o colar que a gente recebe assim que a gente chega, um colar havaiano. Muito, muito, muito legal. E aqui a bolachona. Olha o tamanho dessa medalha, coisa linda. Medalha difícil de conquistar, foi dura essa prova, dura para chegar até lá, conseguir a classificação e dura de conquistar. Resumindo, a ópera, natação muito boa, saí para pedalar em segundo da categoria. A bike, eu fiz uma boa bike, fiz uma bike controlada, muito boa, mas sofri muito na corrida, sofri com o calor, não sofri porque eu quebrei de cansaço, porque eu não estava treinado, não. Foi porque foi muito calor. Já sabia que ia ser calor, mas não imaginava que o negócio ia ser tão duro. Mas fui lá, entreguei. Cheguei em 33º da categoria. Fiz 9 horas e 21, um bom tempo. Então tá aqui, colar, medalha, não tem troféu. Quem sabe um dia eu apareço aqui com uma cumbuca. Bom, então, Kona, quem quiser mais detalhes... Quer dizer, Kona, eu altamente sugiro que vocês façam essa prova. Façam essa prova. Quem não fizer, quem não conseguir fazer a prova, não conseguir classificar, vá para Kona para assistir a prova. Porque se eu acho válido vocês irem para Floripa para assistir Floripa, imagina Kona, que você consegue ter contato com todos os atletas profissionais do mundo inteiro, atletas amadores, uma prova de altíssimo nível. E a energia daquela ilha, do Havaí, é infinitamente maior do que qualquer outra que vocês possam imaginar. Isso aqui é bom demais. Chegando ao fim, mais 2 provas. A primeira prova, antes do fim, a penúltima prova, essa aqui, meia maratona de Curitiba, a prova que eu também fui convidado a fazer pela minha equipe lá de Curitiba, o Way Team. Fui para lá, para um evento que eu dei uma palestra e aproveitei que no dia seguinte ia ter a meia maratona de Curitiba. Ela é meia e também é maratona. Uma prova muito dura, muito dura. Quem quer fazer prova dura, faça Curitiba. Altimetria muito, muito, muito relevante, principalmente na maratona. O final da maratona, a pior subida da prova é no quilômetro 36, para vocês terem uma ideia. Mas a meia também já é uma prova dura de altimetria. Essa foi a primeira prova que eu fiz com o meu novo treinador e a gente já testou algo diferente, eu nunca tinha feito isso. Eu fiz os primeiros 16 quilômetros num ritmo relativamente confortável, a 4,20, e dei um tiro de 5 km, então os últimos 5 km eu fechei para baixo de 3,30, deu 3,26. Então uma prova muito, muito legal e foi uma experiência incrível. E por fim, deixa eu tirar esse colar, porque não tem nada a ver com o que eu vou falar. Por fim, essa prova que foi a última prova que eu fiz, que inclusive foi a prova que eu fiz no último domingo. E assim como Kona, também não vou me estender de falar dela, porque tem um vídeo, tem uma temporada nesse canal chamado Patagon Man 22, falando sobre essa prova, com imagens da prova, imagens da preparação, vídeos da prova. Essa prova também altamente indicada, prova casca. De semelhante a um Ironman, não tem nada semelhante ao Ironman. Nem as distâncias são as distâncias de um Ironman. Eles colocam como distâncias do Ironman, mas é diferente. A bike tem... A natação teria 3.800, mas esse ano que eu fiz teve menos, porque estava ventando muito e mexeu muito o lago e estava perigoso. Realmente estava perigoso.
Então eles diminuíram para 1.350 metros, deu no meu Garmin, bem menos. Queria que tivesse sido 3.800. A água estava muito gelada, mas eu queria que fosse 3.800. Eu saí em primeiro da água, foi muito legal. Então, se tivesse 3.800, talvez abriria uma distância maior da galera. A bike tem 170 km, mas é uma bike de 2.500 de ganho de altimetria, com um vento bizarro, nunca... É um vento inexplicável, não vou ficar aqui me alongando, mas pra vocês terem uma ideia, o vento contra ele bate dos 120 aos 170, então são os últimos 50 km da prova. Em uma descida, a descida -4, estava marcando o meu Garmin, eu estava 15 por hora. Então é um vento muito forte. Um vento que na subida parecia que eu ia cair da bike, mas é uma prova muito bonita. A maratona não tem 42, tem 44 km e é trail 100% na terra, com momentos ali de escalaminhada, de pular rio, entrar no rio, enfim. Mas é uma prova num lugar, sei lá, mágico. Patagônia é um lugar mágico, é lindo esse lugar. Baita desafio, mais do que recomendo algum dia você se desafiar a tocar esse sino, que é a chegada da prova, você toca um sino. É isso, moçada. Falei demais, falei muito, tá aqui tudo, dei uma olhada, tanto de medalha, um ano, mais uma vez, falando excepcional, muitas conquistas, uma alegria gigante, um ano que eu construí esse canal, e é um canal que eu vislumbro coisas ainda maiores, e tomara que tudo que eu planeje dê certo, que vocês continuem acompanhando, curtam o vídeo, compartilhem, ativem aí para o próximo episódio, porque o próximo episódio vai demorar. Agora eu saio de férias, eu estou de férias do treino, mas estou trabalhando, vou voltar a treinar semana que vem, mas eu não vou gravar, eu só volto a gravar em janeiro. Aí sim, se tudo der certo, num novo formato, de um outro jeito. Então ativem as notificações, tem um sininho aí, que é uma notificação que vai avisar vocês quando o próximo vídeo subir ao ar. Possivelmente no meio de janeiro. Na segunda quinzena de janeiro a gente volta com o canal, num outro formato, num outro estilo. Ainda não está tudo definido. Aceito sugestões, inclusive, quem tiver sugestões do que gravar, de como gravar, do que mudar, fiquem à vontade, mandem aqui nos comentários, mandem para mim lá no Instagram, enfim, tudo isso. Fechou? Galera, agora sim, muito obrigado. Me despeço aqui com o coração apertado, mas o coração cheio de alegrias, muito feliz, muito contente por tudo que a gente viveu juntos. Foi uma alegria gigante dividir a minha vida com vocês. Eu abri as portas da minha casa, da minha vida para vocês, e não me arrependo em nada, pelo contrário. Como eu sempre digo aqui, as mensagens que eu recebo de gratidão e falando de inspiração me motivam cada vez mais a treinar mais, a ficar melhor como atleta, ficar melhor como pessoa e compartilhar ainda mais com vocês. Fechou? Muito obrigado por tudo. Dudé, meu irmão, José Carlos, é a pessoa que eu mais agradeço, porque ele que coloca esses vídeos no ar, meu assistente, José Carlos, meu irmão de sangue, meu parceiro. Muito obrigado, Dudé, por tudo. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, galera. É nóis.